Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante: a conexão entre o esporte de altíssimo nível e a ciência médica de ponta. E olha, tem uma inovação aqui que está literalmente mudando o jogo para a carreira de muitos atletas. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, à primeira vista, parece ter uma resposta óbvia, mas que, na verdade, está bem no centro da nossa conversa. Pensa bem, será que é possível um atleta estar no auge da sua forma física, competindo no mais alto nível mundial e, ao mesmo tempo, ter que lidar com uma condição cardíaca séria? Parece impossível, né? Pois é, e para a gente entender como isso é possível, a gente precisa falar sobre uma condição médica bem específica que está no meio de todo esse debate: a cardiomiopatia hipertrófica, ou, para facilitar, CMH. Tá, mas o que é isso, afinal? De um jeito bem simples, a CMH faz com que o músculo do coração fique mais grosso, mais bombado do que deveria. E esse excesso de músculo pode, em alguns casos, atrapalhar o trabalho do coração de bombear o sangue, sabe? Especialmente quando o corpo está sob um estresse físico muito grande, como no caso de um atleta. Agora, olha que interessante, um ponto super importante aqui. Nem todo mundo que tem CMH precisa de tratamento. Na maioria das vezes, os médicos só entram com medicação se a pessoa tem sintomas claros ou se existe um risco maior de arritmias. E é exatamente aí que o problema começa para um atleta de alta performance. Essa complicação toda nos joga direto no centro do dilema, né? O grande conflito entre a saúde do atleta e a carreira dele. Pois é, durante décadas a primeira linha de tratamento para quem tinha sintomas de CMH eram os medicamentos mais conhecidos, como os beta-bloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio. E assim, eles funcionam bem para controlar os sintomas, só que tem um porém gigantesco para quem depende do corpo para viver. E essa tabela aqui mostra o tamanho do problema. Pensa só, de um lado, o tratamento que é o quê? Acalmar o coração, aliviar os sintomas, deixar tudo mais tranquilo. Do outro lado, o que um atleta quer? Exatamente o contrário. É levar o corpo e principalmente o coração até o limite máximo. Não tem como, são dois objetivos que batem de frente. E o efeito colateral que pega em cheio é esse. Os remédios tradicionais geralmente limitam a capacidade da pessoa de se exercitar. Eles diminuem a frequência cardíaca, a força da batida do coração, ou seja, eles fazem justamente o oposto do que um atleta precisa para poder competir em alto nível. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Dá para imaginar, né? Para os atletas, esses remédios não são nada populares. É óbvio, tomar um remédio que sabota sua performance é praticamente um convite para encerrar a carreira. Fica aquela escolha impossível entre cuidar da saúde e continuar fazendo o que se ama. Mas, felizmente, a história não acaba nesse beco sem saída. Uma nova luz no fim do túnel apareceu com uma nova geração de medicamentos. E isso sim é um avanço e tanto para esses atletas. Essa citação marca a grande virada da nossa história. Basicamente, a ciência encontrou um novo caminho, uma abordagem que promete finalmente resolver aquele dilema que a gente estava falando. É uma esperança renovada, principalmente para quem é atleta. E essa nova classe de remédios tem um nome: inibidores de miosina. A grande sacada deles é a precisão. Em vez de dar um breque geral no coração, como os remédios antigos, eles agem como um sniper. Vão direto nas proteínas específicas que estão fazendo o músculo do coração contrair mais do que devia. É um tratamento muito mais focado. Então vamos comparar para ver a diferença que é gritante. Olha só, com os remédios tradicionais, o impacto na performance geralmente negativo. Já com os inibidores de miosina, a performance na maioria das vezes nem é afetada. E mais, eles são super eficazes para um tipo específico de problema, a chamada obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que traduzindo é quando o sangue tem dificuldade para sair do coração. E para fechar, o perfil de efeitos colaterais é muito, mas muito melhor. Isso é o que a gente chama de uma virada de jogo. É a primeira vez que existe uma opção de tratamento que alivia os sintomas da CMH sem obrigar o atleta a pendurar chuteiras, entende? Aquele conflito que parecia sem solução, agora tem uma saída. Legal. Mas pensando mais à frente, o que essa inovação significa para o futuro, não só do esporte, mas da medicina como um todo? Bom, o principal a gente já pode tirar daqui. Agora, existe uma solução real para um dilema que assombrou os atletas por décadas. Tratamento e alta performance podem sim andar juntos. E isso aponta para um futuro com muito menos carreiras brilhantes sendo interrompidas por causa dessa condição. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Essa história dos inibidores de miosina é um exemplo incrível do poder da medicina de precisão. Agora, se a gente está conseguindo isso hoje,
À medida que a medicina fica cada vez mais e mais precisa, que outros limites do corpo humano, que hoje a gente acha que são impossíveis de superar, poderão ser totalmente redefinidos no futuro?